Bem, boa noite, minha gente. Muito boa noite. Boa noite a todos e todas que estão chegando aqui. Muito boa noite. Muito boa noite a todos. Hoje a live é sobre um projeto que eu venho desenvolvendo sobre a teologia da libertação na década de 80. A gente tem eu e um grupo, a gente criou um grupo Teologia da Libertação no Brasil, que está no WhatsApp, né? Eu e um colega lá de São Paulo chamado Mário Medina. Boa noite, minha gente, muito boa noite, viu? Muito boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu e Mário Medina, a gente criou um grupo, né, no Instagram sobre a Teologia da Libertação, né? Principalmente pensando a partir da categoria memória. Veja, eu conversei muito com o Mário e com outras pessoas também interessadas sobre a memória da teologia da libertação, seja para os mais jovens contemporâneos, seja para nós fazermos um balanço que eu acho que merece, né? Porque durante muito tempo se falou que a teologia da libertação morreu, acabou, tal. Eu diria que em parte, digamos, faz sentido, né, essa ideia de morte e tal, por conta das mudanças que as igrejas viveram, em particular as igrejas cristãs, né, católica e protestante. Quando eu digo mudança, é uma mudança pro conservadorismo, né? Um certo conservadorismo, um certo neoconservadorismo, uma certa simpatia pelo fascismo, extrema-direita e tal. Então eu passei 4 anos da minha vida estudando a extrema-direita católica nas redes digitais, né? Eu trabalhei monitorando, estudando e anotando o que fazia alguns youtubers, como por exemplo aquele Bernardo Kister, que é da extrema direita, né? Uma figura, o padre Paulo Ricardo, por exemplo, o padre José Eduardo de Oliveira, que foi pego tramando o golpe em 2023, a irmã Kelly Patrícia e tal, e o próprio Frei Gilson, né? Que é o mais jovem a mais recente celebridade da igreja. Essa gente eu caracterizo como extrema-direita, são youtubers. E também estudei grupos, em particular, e mais detidamente, o Centro Dom Bosco, do Rio de Janeiro, que nasceu em 2016, o Instituto Plínio Correia de Oliveira, IPCO de São Paulo, o Instituto Borborema de Campina Grande e a Confraria do Expedito Lopes de Garanhuns. São todas organizações católicas, identitariamente católicas, e de extrema direita, né? Não só porque apoiaram Bolsonaro, votaram em Bolsonaro, mas por uma série de coisas que não é só isso, né? Não é só o voto em Bolsonaro. Eles têm todo um projeto interno à igreja, primeiro, caracterizado por um certo tradicionalismo. Eles são anticonservado Canto II, defendem hóstia na boca, missa em latim, não é? E principalmente essa concepção de magistério da igreja completamente anacrônico ao mundo contemporâneo, né? Isso é o que eu chamo de identidade tradicionalista. Eu estudei essa gente, estou fazendo um relatório final, não é? E pretendo, se tiver condição, não sei ainda, não é, escrever um livro sobre isso, né? Demarcar esse período. O período que eu estudei a extrema-direita católica foi de 2013 a 2024, né? Tem uma razão de ser 2013, né? Tanto uma razão interna à igreja como externa, como também o que foi ocorrendo em 2014, 2016, 2018, né? 2022, né? O que foi acontecendo, de certa forma, nesse período aí que eu demarco de 10, 11 anos. Eu acabei essa pesquisa e esse ano, em janeiro, eu comecei outra, juntamente com algumas pessoas, não é? Na verdade, pensar um pouco coletivamente o que foi a teologia da libertação, porque eu observei, estudando a extrema-direita católica, que é uma obsessão contra a teologia da libertação. Eu não tenho dúvida que aquelas pessoas sabem muito pouco do que seja a teologia da libertação. Eles têm uma visão um tanto generalizada, um tanto midiática e tal, do que seja a teologia da libertação. Então essa extrema-direita católica, e não acho que seja só ela, não é? Ela tem uma visão muito caricatural da teologia da libertação. A teologia da libertação e o marxismo, a teologia da libertação e a revolução, a teologia da libertação e o modernismo, não é? A teologia da libertação é uma infiltração comunista na igreja. Esse tipo de coisa que
eu tenho que escutar e tal, mas não tem nenhuma base, não há seriedade nisso. São questões muito genéricas. Por exemplo, a relação da teologia da libertação com o marxismo não é que não existe, existe, mas não como eles pensam, né? Então assim, eu fui contemporâneo nos anos 80, quando eu fiz o meu curso de teologia, na segunda metade dos anos 80, assim, de obras importantíssimas no campo da teologia, né? Isso me marcou muito, obras de uma importância grandiosa, obras muito bem escritas por teólogos muito rigorosos, teólogas muito rigorosas, gente que estudava, gente que pesquisava, gente que tinha inserção pastoral, inserção na vida do povo, em particular da vida dos mais pobres. Então assim, é de uma seriedade muito grande mesmo. Então eu pensei comigo, cara, não dá para ficar sei lá, refém desse discurso reacionário, conservador e principalmente, né, superficial sobre a teologia da libertação. A minha ideia é que não dá para ficar limitado a isso. E aí eu resolvi fazer um levantamento, né? Há um período muito importante da produção intelectual que merece uma pesquisa, né? Uma pesquisa historiográfica, uma pesquisa socio-histórica e, obviamente, uma pesquisa filosófica, né? Eu acho no campo mesmo da reflexão, que é a produção teológica que data entre 1980 e 1988, né? A década de 80 como um todo, né? Eu diria que a década de 80 como um todo, ela é o momento do que eu chamo de maturidade da teologia da libertação, né? Eu tomo um pouco o esquema de um filósofo argentino chamado Henrique Domingo Dussel, que foi um dos mentores da teologia da libertação. Ele é filósofo, teólogo, historiador. Dussel é daquelas figuras extraordinárias na América Latina, né? É aquele tipo de pensador absolutamente necessário, né? Um grande pensador, faz uma falta enorme, ele morreu ano passado. Eu sou muito admirador de Henrique Dussel. E Dussel, ele tem um livro sobre a teologia da libertação, publicado pela editora Voz, que é a Teologia da Libertação, um panorama, né? E aí ele divide, né, assim, em dois grandes momentos que eu gosto muito da divisão que ele faz, né? O que ele chama de período de gestação e período de maturidade, né? Gestação, desenvolvimento e maturidade, que é 60, 70, 80. Ele pega 3 grandes décadas. Obviamente essas datas elas são flexíveis, tá certo, minha gente? Não são datas fechadas absolutamente, são datas flexíveis, varia, né? Mas assim, ele pega gestação, desenvolvimento e maturidade. A maturidade é os anos 80, né? Então eu resolvi estudar esse período da maturidade da teologia da libertação, não é? Como é que ela amadureceu no continente latino-americano, em particular no Brasil, mas não só no Brasil, não é? Na América Latina. Me interessa muito sempre pensar a América Latina, né? Se é uma coisa absolutamente fundamental na teologia da libertação, é a ideia de pensar a América Latina. Eu até diria, nos leva um pouco à África, né? Porque houve uma presença da teologia da libertação em alguns países africanos, não é? Por conta das congregações religiosas católicas, não é? E por conta mesmo de haver uma identificação entre essa teologia e um tipo de catolicismo praticado no continente latino-americano. Há um tipo de catolicismo que é muito importante no continente latino-americano e africano, né? Eu sempre chamo a atenção das pessoas que se interessam por teologia, né? E em particular a teologia da libertação, dessa relação entre a teologia da libertação na América Latina e na África. Na África ela foi muito pouco estudada, né? Eu li um texto do filósofo da República dos Camarões, chamado Achille Mbembe, ou alguns chamam Mbembe, né? Achille Mbembe, ele tem um livro chamado Sair da Grande Noite. Nesse livro, que é um livro autobiográfico, ele fala da experiência da teologia da libertação quando ele era jovem na República dos Camarões. Ele chega a dizer que quando ele tinha 19 anos, ele leu Teologia da Libertação de Gustavo Gutierrez através de um grupo de religiosos dominicanos na capital da República dos Camarões. É muito bonito a narrativa desse pensador negro, hoje um dos maiores do mundo, chamado Achille Mbembe. Ele diz: a minha origem intelectual na República dos Camarões se dará pela teologia da libertação, não é? E eu decido aprofundar meus estudos na França
por conta da teologia da libertação. É muito interessante, está num livro dele chamado Sair da Grande Noite, editora Voz. Então veja, a teologia da libertação ela tem um período, né, em que ela não se resume apenas à América Latina e Caribe, mas ela chega à África, né? Eu acho que é um capítulo que falta estudar. Se eu tivesse condições, eu estudaria mais, né? A presença da teologia da libertação no continente africano, como é que se deu, quais países, quais teólogos, quais leituras, quais teólogos africanos que de certa forma aclimataram a teologia da libertação na África. Isso daria um bom projeto, um bom trabalho. Não é? Eu confesso que não conheço ninguém que se dedicou a isso, né? E a referência que eu tenho é esse livro do Achille Mbembe, que ele faz esta referência. Agora, o meu interesse, juntamente com algumas pessoas, e estamos nos reunindo nas quintas-feiras à noite. Nas quintas-feiras à noite, a partir das 20 horas, nós temos nos reunido para ler essa teologia da libertação dos anos 80, né? Eu conversei muito com um colega de esquerda de São Paulo, que também se interessa por teologia, chamado Mário Medina. Ele é um colega, mora em São Paulo, e a gente tem trocado ideia. E nas quintas-feiras a gente tem se reunido com um pequeno grupo, né, para ler alguns textos sobre a teologia da libertação nos anos 80, né? Eu fiz um breve roteiro para a turma, né, para os interessados, né, de alguns livros, artigos, tal, que a gente poderia trabalhar. Eu pensei no material publicado a partir de 1980, que vai até 1988. Esse período que o Dussel chama de maturidade, e eu concordo integralmente com o Henrique Dussel, é um período muito rico da teologia da libertação. É o período de uma produção vasta, assim, uma produção muito intensiva no México, no Peru, no Brasil, no Chile, menos um pouco na Argentina, mas também no Uruguai, na Argentina e Venezuela foi quem menos publicaram em termos de teologia da libertação. Existem razões assim da conjuntura das igrejas católicas na Venezuela e na Argentina, né? Mas olha, Brasil, Chile, Bolívia, Peru, Uruguai e México produziram muito mesmo, né? A região do Caribe, a região da América Central, principalmente a Costa Rica, produziu muito. Costa Rica e El Salvador, né? Grandes teólogos da teologia da libertação são oriundos destes dois países, não é? El Salvador e Costa Rica, e a Costa Rica em particular, na capital, São José da Costa Rica, tem um centro, né, chamado DEI, Departamento de Estudo e Informação, não é? Esse DEI, ele na verdade era um grande centro da teologia da libertação. Ele foi coordenado por um alemão que se radicalizou na América Central, chamado Franz Hincklambert. Franz Hincklambert é uma figura absolutamente fundamental na teologia da libertação latino-americana. Ele formou toda uma geração, juntamente com Pablo Richard e com Elsa Tames, uma geração de grandes teólogos e teólogas, formou toda uma geração, né? Publicaram muito. O Hincklambert morreu recentemente, mas publicaram muito. E nesse campo, teologia e economia, teologia e cultura latino-americana, teologia e pastoral, eles publicaram muito, né? Muito mesmo, e eu sou fã, assim, sou muito marcado por essa geração. Então, há um teólogo e sociólogo de Honduras chamado Samuel Silva Gotay. Samuel Silva Gotay, ele faz um pouco uma síntese disso, né? Dessa experiência teológica na América Central e na América Latina, num dos artigos, num dos livros que eu uso, nesse estudo sobre a memória da teologia da libertação. É um livro chamado História da Teologia na América Latina, esse livro aqui. História da Teologia na América Latina. Esse livro tem um capítulo interessantíssimo mesmo, do Samuel Silva Gotay, que é exatamente sobre a teologia. O título do ensaio dele, deixa eu ver aqui, Origem e Desenvolvimento do Pensamento Cristão Revolucionário a partir da radicalização da doutrina social nas décadas de 60 e 70, Samuel Silva Gotay. Muito interessante esse ensaio do Samuel Silva Gotay, que está nesse livro aqui,
não é? É uma das referências que eu utilizo, né, nessa pesquisa, né, sobre a memória da teologia da libertação nos anos 80 na América Latina e Caribe. Não é? Um outro livro que eu acho muito importante, que é de 1984, é esse livro do Carlos Mestre, chamado Flor Sem Defesa. Esse livro ele é de uma importância, minha gente, gigantesca. O subtítulo dele diz muito, né? Flor Sem Defesa, uma explicação da Bíblia a partir do povo, né? Esse livro ele é composto de 5 ensaios. 5 ensaios escritos por Carlos Mestre, da passagem dos anos 70 para os anos 80. O autor é nada mais nada menos do que Carlos Mestres. Carlos Mestre é um frade carmelita holandês que mora no Brasil há muito tempo. Ele chega para morar no Brasil nos anos 60, se tornou um brasileiro. E um brasileiro muito cuidadoso com a chamada educação popular. Se é uma característica de Carlos Mestre, se nós podemos definir uma característica dele, é a maneira como ele, digamos assim, elaborou toda uma linguagem popular, né, para ler a Bíblia. É o que literalmente ele chama aqui uma explicação da Bíblia a partir do povo. Esse livro é um marco, eu acho. Esse livro é de 1984, né, editora Vozes. Esse livro do Carlos Mestre, eu acho um marco na teologia bíblica latino-americana, um marco. Assim, tipo, aquele livro que sintetiza tudo o que a gente esperava, né? Eu acho que em 1984 faltava um livro desse, de teologia bíblica, né? A ideia de uma leitura popular da Bíblia, né? Muito influenciada na base por Paulo Freire, né? Muito influenciada na base por Paulo Freire. Então, o Carlos Mestres, ele tem um papel estratégico dentro da teologia da libertação, né? Porque ele é um biblista, não é de corte popular, ele é um biblista que se insere na vida do povo, ele é um biblista que acompanha as comunidades eclesiais de base, foi um biblista fundador do CEBI, do Centro Ecumênico de Estudo Bíblico. Então, assim, é uma figura extraordinária, não é? Eu acho que ainda não tem o conhecimento que deveria ter fora da igreja, ele ainda não é, mas para mim ele é uma das mais importantes figuras da teologia bíblica. Ele faz parte do meu projeto de pesquisa sobre a memória da teologia da libertação. Então, eu não estudo só aquele momento da teologia da libertação nos anos 80, mas me interessa principalmente a produção bibliográfica dos anos 80. Eu fiz um recorte de algumas publicações, não é, que tratavam da teologia da libertação nos anos 80. Então, o Carlos Mestres é não é, o Samuel Silva Gotay, e esse livro em particular que eu citei agora há pouco, História da Teologia na América Latina. Esse livro é muito importante, muito importante. Ele é esgotadíssimo, você só encontra em sebo, editora Paulinas, né? Ele é de 1985. Você encontra ele ainda na estante virtual. Eu acho que com certeza encontra, né? História da Teologia na América Latina, não é? Tem artigo de Henrique Dussel, de Otto Maduro, de Gustavo Gutierrez, de Eduardo Ronas, de Samuel Silva Gotay, de Orlando Oasi. Aqueles principais nomes ali que trabalhavam com o pensamento eclesial e historiográfico, né, na América Latina, esse pessoal está nesse livro. Então digamos assim, é uma antologia das melhores, né, tal. Depois há um livro que é uma coletânea especificamente sobre a igreja, que é o mais antigo de todos, porque é de 1980 e vem de um encontro de teólogos chamado Terceiro Mundo. Na época, em 1980, ainda usava essa nomenclatura, Terceiro Mundo, né? O livro chama-se A Igreja dos Pobres na América Latina. Esse livro aqui. Esse livro de José J. Queiroz, que à época era professor da PUC. Eu não sei se ele já é falecido, mas eu sei que ele é velha guarda. O José J. Queiroz, ele era na época professor de História da PUC, e depois ele cria o Núcleo de Ciências da Religião da PUC, que é um dos pioneiros nessa área, né? Eu não sei se a PUC é a primeira, mas a PUC é pioneira nesse curso chamado Ciência da Religião. Hoje é até um departamento lá, o Departamento de
Ciências da Religião. O José J. Queiroz é um dos fundadores. Esse livro, ele é composto todo por depoimentos. Isso é o que mais me interessa nesse livro. Diferentemente dos outros, que é um livro mais de elaboração teológica, esse é de depoimento. As pessoas... Estava ocorrendo um evento, né? Esse evento ocorreu exatamente em 1980, na PUC de São Paulo, que era o encontro dos teólogos e teólogas do terceiro mundo. Essa palavra terceiro mundo inclui África, Índia e América Latina e Caribe, né? Esses teólogos vieram ao Brasil, inclusive um deles dos Estados Unidos, né? Um teólogo já famoso chamado James Cone. James Cone, ele é o grande mentor do conceito de teologia negra, né? Ele havia escrito um livro, A Teologia Negra da Libertação, né, que de certa forma o tornou muito conhecido nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, em particular aqui no Brasil, onde a editora Paulinas havia traduzido seu livro, 2 livros dele, né? A Teologia Negra e A Igreja dos Oprimidos. Então James Cone, inclusive, ele faz a abertura aqui em termos de depoimento. Ele é um dos que vai fazer depoimento. Aqui está presente Gustavo Gutierrez, aqui está presente Leonardo Boff, aqui está presente Elza Tames, aqui está presente James Cone, não é? Aqui está presente uma série de teólogos e também bispos católicos, né? Dom José Maria Pires, Dom Pedro Casaldáliga, um bispo que eu admiro muito do México, já falecido, né? Foi bispo na região de Chiapas, né? Que é Dom Samuel Ruiz Garcia. Eu sou muito fã desse bispo, é considerado o bispo dos indígenas, né? Ele fez um trabalho pastoral com os indígenas no México, principalmente na região mais pobre do México, que é a região de Chiapas, impressionante, assim. É um bispo que jamais poderá ser esquecido, né? O Dom Samuel Ruiz Garcia, para mim um dos mais radicais bispos da chamada Teologia da Libertação Latino-Americana. Dom Samuel faz parte dessa memória da Teologia da Libertação, e é a primeira vez que ele vem ao Brasil, está nesse livro, que eu acho tão bom esse livro, não é? É o único que não é, de todos os livros que eu fiz aqui a seleção, né, para estudar e para recuperar a memória da Teologia da Libertação na América Latina, o único que não é de uma editora católica é ele. Ele é de uma editora chamada Brasiliense, que é uma editora antiga de São Paulo, ligada aos comunistas, né, da família Caio Graco, da família Prado Júnior. Essa editora era uma editora muito boa. Publicar por essa editora era publicar basicamente no Brasil inteiro, porque era uma editora que corria o Brasil inteiro. Então essa editora é muito boa, não é? A editora Brasiliense. Então a Igreja dos Pobres na América Latina, organizada por José J. Queiroz, foi para mim um marco, não é? Em termos de uma primeira grande síntese do que era a Teologia da Libertação em termos eclesiológicos, né? O que era isso, né? Então, assim, eu acho de uma importância, nos leva ao México, nos leva a Honduras, nos leva à América Central, nos leva à América Latina, né? Nos leva à África, nos leva aos Estados Unidos, nos leva à Índia, né? Então, é muito interessante esse livro da editora Brasiliense, né? A Igreja dos Pobres na América Latina, organizado por José J. Queiroz, né? Eu recomendo demais, é o único que não é publicado por uma editora religiosa, a editora Brasiliense. Não é? Há um outro livro que eu acho absolutamente fundamental, eu diria até o mais importante, né, dessa leva toda, né? E ele vai tratar de um tema que eu acho fundamental, né? Porque você vai ter livros, a minha escolha, o recorte que eu fiz de publicações da década de 80, entre 1980 e 88, eu escolhi aqueles livros mais importantes, aqueles livros que trataram de maneira rigorosa, não é, temas fundamentais da Teologia da Libertação. Então o tema da igreja, da eclesiologia, o tema da história da igreja, não é, o tema da Bíblia, a teologia bíblica, o Carlos Mestre. E há um tema que eu diria que a Teologia da Libertação ela foi muito original, que é o tema sobre Deus, né? Sobre Deus e a idolatria, o verdadeiro e o falso Deus. Foi publicado exatamente em 1985, um livro chamado A Luta dos Deuses. Eu até diria que esse livro deveria ser o grande ponto de partida para aqueles que querem conhecer a Teologia da Libertação. A Luta dos Deuses, os ídolos da opressão e a busca do Deus libertador. Esse livro ele é uma coletânea escrito por Pablo Richard, Severino Croato, José Severino Croato, é um biblista
argentino excelente, pouco lido no Brasil, uma pena. Ele tem um livro de hermenêutica que eu li quando eu fiz meu curso de teologia publicado pela editora Sinodal. Chama-se Hermenêutica Bíblica. Para mim, esse cara é um dos maiores hermeneutas da América Latina, não é? José Severino Croato, é um argentino, professor em Buenos Aires, padre. Tem também artigo de Frei Beto, né, conhecido nosso. George Pixley, eu amo, sou fã. É um pastor batista já falecido, um pastor batista dos Estados Unidos que morou muito tempo na Nicarágua. Um pastor revolucionário, um pastor raro, né? O George Pixley, ele se dedicou muito à teologia bíblica, não é? Eu recomendo, se você quiser conhecer quem é George Pixley, há 2 anos atrás eu fiz uma live no canal Não é Heresia, de Carlos Nunes. Você coloca canal Não é Heresia no YouTube, e eu fiz uma live juntamente com Carlos sobre George Pixley. Foi exatamente na semana que ele faleceu. A gente resolveu fazer uma homenagem a ele, eu acho que foi em 2023. A gente resolveu fazer uma homenagem a Pixley, que era para mim foi meu mestre. Quando eu fiz teologia, tem um livro dele que marcou profundamente a minha vida. Até hoje eu carrego comigo. É um estudo que ele fez sobre o Êxodo. O nome do livro é Êxodo, editora Paulina. Esse livro é de 1984. É um livro marco, né? Não só na teologia da libertação, mas no que eu chamo de teologia bíblica da libertação. Eu acho esse livro um marco, uma obra raríssima e um estudo muito sério. Ele era um biblista preparadíssimo, o George Pixley. Mas nesse livro também tem artigo de João Sobrino, tem artigo de Franz Rick Lammerty, que eu citei agora, de Hugo Asma e Joan Casanhas, né? É um grande livro, eu recomendo. Esse livro é tão marcante assim, eu sempre volto a ele, né? 1985, A Luta dos Deuses, Os Ídolos da Opressão e a Busca do Deus Libertador. Veja, por que esse livro é muito importante? Porque esse livro ele vai discutir o conceito de Deus na América Latina, não é? A América Latina é um continente muito crente, muito religioso, se fala muito em Deus, Deus está em tudo que é lugar, mas de fato a pergunta que é feita por João Sobrino é: que Deus está na América Latina? Não é? O Deus que está na boca das classes dominantes, não é? Esse Deus formal. Então eu acho esse livro muito, muito, muito interessante, porque ele vai confrontar Deus com idolatria. Idolatria aqui, minha gente, não é imagem, essas coisas que eu acho que são críticas muito superficiais. A verdadeira idolatria é quando Deus se torna mercantilizável. A verdadeira idolatria é quando Deus se confunde com o mercado. A verdadeira idolatria é Deus servindo aos opressores, como diz aqui o livro A Luta dos Deuses. Então, eu acho esse livro marcante, assim, um livro fundamental, e nós vamos usar no grupo de estudos das quintas-feiras às 20 horas 4 artigos dele. Nós vamos começar agora nessa quinta a ler alguns artigos desse livro, A Luta dos Deuses, não é? Os Ídolos da Opressão e a Busca do Deus Libertador, não é? Nós vamos ler 4 artigos desse livro, para quem tiver interesse, né? Nós nos reunimos nas quintas-feiras às 20 horas, né? Nós vamos ler, na verdade, 4 artigos, né, no grupo, né? O grupo já está na sua última fase, né? E nós vamos começar quinta-feira a leitura de 4 artigos desse livro aqui, né? A Luta dos Deuses, tal. Então nós vamos ler artigos o mais diversificado possível, né, que toma a ideia de Deus a partir do Antigo Testamento e a luta contra a idolatria, né, a crítica de uma razão idolátrica dentro da teologia. A teologia da libertação, ela tem uma concepção de Deus a partir da categoria oprimido, e obviamente há um confronto, né, de Deus a partir dos deuses que servem aos opressores. Então, isso. Eu acho essa temática de uma atualidade sem precedentes, né? Eu acho uma das maiores originalidades da chamada teologia da libertação. Eu acho que é onde a teologia da libertação foi muito original, mas muito original mesmo, né? Então veja, nesse trabalho de memória da teologia da libertação,
não é, nós, nesse grupo das quintas, a gente tem trabalhado com bibliografia da época, porque a ideia é voltar a esse momento da chamada maturidade da teologia da libertação entre 1980 e 1989. Né? E um dos últimos livros que nós vamos trabalhar é um livro que eu diria muito singular, muito particular, e é o maior desafio da teologia da libertação, que é a relação com as populações indígenas. O que é que a igreja fez, né, com as populações indígenas? Qual é o papel da igreja, né, no genocídio indígena nesse continente, a partir do século XVI, a partir da chegada terrificante dos portugueses nesse território, né? Então veja, o livro chama-se O Rosto Índio de Deus. Sempre que me perguntam sobre missiologia, não é, sobre missão em populações indígenas, a reflexão sobre a cultura indígena, sobre a relação com a teologia, eu acho que esse livro é perfeito. Para mim é o livro mais importante escrito por teólogos que viveram experiências com populações indígenas. Todos que escrevem aqui, né, são missionários, não é, que escreveram esse livro, O Rosto Índio de Deus. Esse livro é o mais importante, eu não tenho hoje mais dúvida alguma. O mais importante livro, não é, sobre a relação entre a Igreja Católica e populações indígenas, entre missiologia e populações indígenas, entre como trabalhar uma relação de um diálogo interreligioso entre o cristianismo e as populações indígenas, né? Eu acho que é um tema, minha gente, que a gente trabalha muito pouco, muito pouco. É um tema que eu sempre me pergunto, né? Porque não é um tema fácil, não é um tema fácil, eu reconheço. É um tema desafiador, porque a ideia de evangelizar indígena, destruindo a sua cultura, destruindo a sua raiz, tirando ele da sua raiz e acusando a sua ancestralidade de mera superstição ou idolatria, isso foi a prática de missionários católicos e protestantes desse continente. Não há novidade alguma. Agora, uma experiência que não seja essa, uma experiência essa que não seja evangelizadora pela imposição e pela destruição, essa evangelização é que é raríssima. Na América Latina, nós temos no Brasil uma organização chamada CIMI, o CIMI é Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica, ligado à CNBB, Conselho Indigenista Missionário. Por exemplo, o CIMI não tem como papel evangelizar índio ou trazer índio para o catolicismo. O papel é conviver com as populações indígenas, estudá-las, ajudá-las, trocar ideia, aprender com elas. Na verdade, o CIMI é meio que um antifunai, por exemplo, né? E é composto por missionários católicos, e é uma linha, né, de trabalho da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, nesse sentido, eu fico pensando, né, essa tarefa de trabalhar com populações indígenas, que são as populações originárias desse continente, né? Como trabalhar com eles sem destruir sua cultura. Esse livro é, para mim, uma senhora aula. O Rosto em Deus. E é o último que nós vamos estudar no grupo, porque ele foi escrito em 1988. 1988. Então, assim, eu fiz essa bibliografia aqui para quem tiver interesse. Depois, se alguém quiser mais detalhado, só entrar em contato comigo que eu repasso a referência exata para você ir atrás dos livros, se por um acaso for do seu interesse, né? Mas recomendo também, nas quintas-feiras, a partir das 20 horas, nós estamos com um grupo sobre a memória da Teologia da Libertação. Esse grupo foi organizado no WhatsApp, intitulado Teologia da Libertação no Brasil, né? E é exatamente nesse grupo que nós estamos trabalhando com essa chamada Teologia da Libertação, né? Esse livro é fundamental. E todos os livros que eu escolhi aqui, porque eu escolhi livros de eclesiologia, livros sobre Deus, teologia bíblica, missão, evangelização entre os povos indígenas, principalmente uma reflexão sobre a condição da igreja na América Latina, não é? Então eu fiz um levantamento a partir dos grandes temas, não é, da teologia cristã católica, então, né, tomando como a teologia da libertação, não é, trabalha esses temas, né? Então,
Então tem sido esse o trabalho que eu tenho feito, né? Estou iniciando a pesquisa, eu iniciei agora em janeiro, não é, intitulada A Memória da Teologia da Libertação na América Latina e Caribe, 1988. Então, eu estudo 8 anos de produção intelectual no campo da chamada Teologia da Libertação na América Latina e Caribe. Esse é o meu mais recente projeto de pesquisa. Eu apresentei aqui de maneira muito geral, principalmente a bibliografia. Então, tem uma bibliografia especializada no tema, toda ela produzida na década de 80. Bem, minha gente, é isso, não é? Agradeço a todos e todas que passaram por aqui. As lives que eu faço no sábado e domingo, elas duram no máximo 50, 60 minutos, estourando, no máximo isso, né? Eu agradeço demais a presença de todos e todas aqui, não é? Desejo a todos e todas um bom final de semana. E eu divulgo, né, sempre que tiver uma próxima live. Acredito que amanhã, à noite, domingo, eu sempre faço uma live do domingo, chamada Live Reflexão, né? Agradeço mais uma vez a todos e todas aqui. Sigamos, viu? Paz e bem a todos.